pessoal, mais uma live começando. Hoje é dia de A Fala é Delas. Para quem não sabe, essa é uma série de lives que eu tô trazendo para discussão aqui com vocês, só mulheres, pra gente falar das nossas histórias, trajetórias, enfim, construir uma sociedade, né? Porque eu sempre falo que a gente vai discutindo algumas ideias que a gente vai sempre encaminhando para transformação em ações. Oi, Marília, tudo bem? Tudo bom? Deu certo. Deu certo. Vamos torcer aqui para que essa conexão se mantenha, porque tem sido meio difícil nos últimos dias. Algumas pessoas falam que é por conta do próprio Instagram. Da minha parte, eu juro que eu fiz tudo que eu podia. Eu Liberei ouvi aqui você memória. contando. Nossa, fiz de tudo. Então, espero que dê certo. Mas se for travando, a gente vai reiniciando a live. A gente dá um jeitinho de continuar. Espero que não precise. Mas queria começar Sim. agradecendo pela sua disponibilidade para a gente conversar um pouquinho. Essa é uma série de lives muito especial para mim, que são conversas e diálogos só com mulheres, para a gente falar dos direitos das mulheres e de vários outros temas. Então, muito obrigada. E eu queria começar, na verdade, pedindo, né, para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua trajetória e também do seu trabalho com a revista Asmina, que eu admiro, sou fã, sigo, acompanho, acho o máximo. E acho que essa troca mesmo das nossas trajetórias é uma coisa muito inspiradora que agrega demais. Então, se você puder começar com isso, super agradeço. Obrigada, Malu. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Realmente é muito importante a gente dar esse espaço de fala para nós, mulheres, a gente se ouvir. A gente fala muito que no feminismo a nossa história ela é contada a partir dessa nossa trajetória também, né? Então, a gente fazendo isso, você dando esse espaço, você também está conseguindo criar esse registro. Então, eu agradeço em nome das Minas e em meu nome também, Marília. Obrigada. Imagina. Bom, eu acho que é importante para quem não conhece as Minas é um instituto, nós atuamos em 3 frentes. A gente, há muito tempo, nós somos uma revista digital, então há muito tempo a gente trabalha com jornalismo, com comunicação e com informação para combater a desigualdade de gênero. Mais recentemente, nós criamos o Penhas, que é um aplicativo voltado diretamente para o enfrentamento à violência contra a mulher, a violência doméstica. E muito mais recente, esse ano, nosso bebê é o Elas no Congresso, que é uma plataforma de monitoramento legislativo extremamente importante para a gente conseguir acompanhar quais são as políticas, quais são as leis, essas políticas públicas que pretendem ser desenvolvidas no Congresso Nacional e para a gente poder cobrar, né? Então, no final, todo esse nosso trabalho, ele se conversa e dialoga completamente com as leitoras, com as mulheres que estão no aplicativo, no Penhas, com as mulheres que estão acompanhando diretamente todo esse processo legislativo. E é muito importante. Eu, nas Minas, antes de mais nada, eu fui leitora e depois eu entrei com a ideia, uma ideia que foi completamente consolidada coletivamente e com muitas outras mãos, né, do Penhas, e no desenvolvimento do aplicativo. Hoje eu estou como consultora do Penhas, a gente está perto de lançar uma segunda versão e é um trabalho muito importante. Então, espero que todo mundo que está aí nos acompanhando também conheça, entre para conhecer a revista, o Elas, assinar nossa newsletter e também baixar o aplicativo. Perfeito. E eu sempre falo que, além das pessoas que estão acompanhando ao vivo, que vão entrando e saindo da live, a gente sempre depois disponibiliza o vídeo. E muita gente assiste depois. É impressionante, sério. Eu fico chocada. Eu falo que realmente o pessoal tá assistindo as lives, né? Às vezes não dá para ver no horário, mas é um conteúdo super bacana que o pessoal acessa depois. Então, é bem legal você falar para que quem veja agora e depois também possa acessar as plataformas. E eu tenho várias perguntas que eu quero te fazer, que eu quero entender um pouco melhor. E uma delas é, primeiro, sobre o Elas no Congresso. Eu vi que ao perguntar o nome da plataforma, pessoal da plataforma que acompanha as políticas públicas relacionadas aos direitos das mulheres é o Elas no Congresso. Aí eu queria te perguntar, de onde surgiu a ideia, como que está sendo, quais são as principais políticas que vocês estão monitorando hoje,
tem uma em especial que eu gostaria de comentar e também perguntar um pouco a percepção de vocês, que é o PL 1552, se eu não me engano, de autoria da Sâmia Bonfim, com coautoria de outras deputadas, né? Boa parte da bancada feminina também está assinando, e também alguns outros homens deputados federais. E faz parte também, eu digo, da segurança em casa, né? Do combate à violência doméstica, que tem aumentado muito durante a pandemia e não é novidade para ninguém. Desde o comecinho, de março para abril, os monitores, né, da violência de gênero, da violência doméstica, começaram a disparar. Então, seja por número de denúncias, número de prisões em flagrante, entre outros números, todos eles dispararam em diversas localidades. Aqui em São Paulo tem um dado que eu acho muito alarmante, que dobrou, assim, né, o número de prisões em flagrante, por exemplo, em casos de violência doméstica. E há mais ou menos, acho que vai fazer quase 2 meses já, a gente fez uma mobilização aqui na cidade de São Paulo, através da campanha Segura em Casa. Porque em fevereiro foi aprovado e sancionado já pelo prefeito Bruno Covas uma lei que garantiu um auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade ou em situação de violência patrimonial, para que elas conseguissem se mudar. E estava travado isso. Estava sancionado, estava tudo bonitinho, precisava ser regulamentado. E a gente falou, por que isso não estava sendo regulamentado? A gente sabe que tem um prazo, mas na condição de exceção durante uma pandemia, isso deveria ser acelerado. Então a gente fez uma super campanha com vários institutos, participaram o Agora Que São Elas, a rede de acolhimento, o pessoal do Minha Sampa, entre outros movimentos, Estudo Igarapé, etc. E a gente conseguiu fazer uma super mobilização, marcamos reunião com a equipe do prefeito e deu certo. A gente conseguiu acelerar a regulamentação e foram os pepinos no caminho que você nem imagina, porque, na verdade, a gente não conseguiu o auxílio aluguel. A gente conseguiu o auxílio pandemia, que é tipo um auxílio hospedagem. Então, ela pode E que é por um período, né? Por período, porque, e olha só que absurdo, né? No caso aqui de São Paulo, a Procuradoria relatou que não poderia ter o auxílio aluguel, que seria um benefício indevido por conta do ano eleitoral. Então... Faz sentido. Mas, enfim, mas a gente pode criar né? outras formas, né? Exato, e a forma que deu foi através da lei da pandemia, né? Por conta da situação de calamidade pública e tal. O prefeito fez uma cerimônia, a gente pôde participar do coletivo e ele assumiu o compromisso de que, passado esse período, né, mais no final do ano, de regulamentar, né, de fato, essa política pública para a cidade de São Paulo. Então, por estar envolvida com isso, o PL, né, 1552, ele também tem esse objetivo de oferecer uma hospedagem, um auxílio, mudança, digamos assim, porque a gente ainda não sabe muito bem como ele vai ser desenhado, mas para ajudar mulheres que estão em uma situação de violência patrimonial, confinadas ali com seu agressor, ou numa situação de vulnerabilidade, dependência, que não conseguem sair dali. E saber que você tem um recurso, isso muda muito a situação. Então, eu queria te perguntar, um pouquinho a sua visão sobre esse PL e também outras políticas que você poderia comentar com a gente que vocês estão monitorando no Elas do Congresso. Sim, perfeito. Então, o Elas, ele nasceu já há um tempinho, tem pouco mais de um ano, de autoria da grande Bárbara Libório, ela que lidera isso dentro das Minas. E, inicialmente, ele era um robô no Twitter para conseguir fazer esse monitoramento. Então, as pessoas até podem seguir. É muito interessante seguir no Twitter o Elas no Congresso para acompanhar em tempo real a tramitação dessas leis, o que está saindo. E esse ano a gente lançou essa plataforma muito maior que, além de monitorar, consegue fazer um raio-x, uma análise, uma avaliação aprofundada. Então, eu também sugiro para as pessoas entrarem lá na página das Minas, né, www.revistasmina.com.br, para se cadastrar na newsletter do Elas no Congresso e conseguir compreender de maneira bem aprofundada quais são essas leis favoráveis ou não às mulheres. Então, assim, o que tem ficado muito claro é que existem diversas leis, uma grande parte delas em maioria, são de autoria de homens, e aí é o que faz a gente questionar. Então, que viés é esse? Que olhar é esse que está tendo? E eu acho que é muito importante esse exemplo que você deu e toda a campanha que vocês fizeram pelo auxílio aluguel
na prefeitura, na cidade de São Paulo, né, a partir da prefeitura de São Paulo, porque é uma movimentação feita por mulheres, para mulheres, ouvindo essas mulheres que estão precisando. Recentemente eu entrevistei um professor de direitos humanos, o Dimitri Salles, ele é incrível, e perguntando sobre o papel do direito e das leis como algo para transformar socialmente, né, esse papel de transformação social. Ele até falou que o direito, ele tem esse poder, mas ele tem sido um instrumento de manter o status quo. Então, o quanto que a gente pode olhar para essas leis, olhar para o Congresso e realmente ver mudanças que são favoráveis às mulheres. Então, fica a dica para vocês acompanharem o Elas e conseguirem compreender um pouco isso. E eu acho que é importante esse exemplo, né, do auxílio moradia, o espaço, né, para as mulheres terem para onde ir, casas de acolhimento. Isso a falta desses espaços é o reflexo de um olhar ainda muito superficial da própria Lei Maria da Penha. Então, assim, a gente recentemente, uma das análises feitas a partir do Elas foi nas leis que estão aí em tramitação para mudar a Lei Maria da Penha. Entre 2018 e 2019, em 2018, tinham cerca, se eu não me engano, 16 PLs tentando alterar a Lei Maria da Penha. Em 2019, esse número saltou para 81. Só que assim, vamos lá, a Lei Maria da Penha, ela é considerada a terceira melhor lei do mundo no combate à violência contra a mulher. Será que essas mudanças, elas pretendem realmente ser algo para que contemple o direito e contemple essas necessidades das mulheres? Ou são mudanças que, na verdade, querem tirar já alguns direitos? Então, vamos olhar, por exemplo, para esse caso das casas de acolhimento, dos espaços para essas mulheres irem, desabafarem ou poderem permanecer. Hoje, no Brasil, a gente tem, né, nos 5 mil municípios, só 10% desses municípios têm centros de referência de atendimento às mulheres. Centros de referências que estão previstos na Lei Maria da Penha. O que mais? A Lei Maria da Penha prevê que a gente tenha uma educação, um programa educacional voltado para o combate à desigualdade de gênero. A gente tem isso sendo realizado efetivamente? Não, muito pelo contrário. A gente tem políticas que, na verdade, querem refrear a entrega desse tipo de política pública, né? Então, é muito importante a gente olhar para aqueles mecanismos que já existem e que são, né, e mecanismos aí legais e mecanismos previstos também por determinados governos e tentar fazer uma entrega diretamente relacionada à demanda dessas mulheres que estão ali precisando, dessas vítimas, né, das especialistas que fazem o atendimento lá na ponta delas, então as profissionais de saúde, as profissionais do sistema de justiça, as profissionais de segurança. Essas são as pessoas que realmente podem nos dizer quais são as demandas reais, né? A sua análise dessas políticas que estão acontecendo hoje em Brasília, em respeito aos direitos das mulheres, que eu costumo falar que não é nem mudança, é uma contra-reforma muitas vezes, né? Será que a gente está meio que até retrocedendo em muitas vezes dos casos, né? Aí eu queria te perguntar, você acha que isso tem a ver com a baixa representatividade feminina na política, mas que também tem um pouco do Congresso estar nos passando por esse momento, né? Não só o Congresso, mas todo o país, de uma guinada a um conservadorismo, a um reacionarismo na política nacional. Como a gente pode ver, enfim, recentemente tem um dado para mim que é super alarmante, eu acho que a gente precisa falar disso. Eu pesquisei essa semana, fiz uma live para falar sobre imprensa, né, com o Arthur da Elástica, e metade de todos os ataques que foram feitos à liberdade de imprensa foram feitos pelo presidente da República. Ou seja, né, você pega ali o autoritarismo como, assim, nessa guinada, né, como uma política pública até, né? E aí é um pouco dessas duas medidas.
sabe? O peso da nossa baixa representatividade, onda conservadora, como que você enxerga essas duas coisas? Tanto como, enfim, uma ameaça para os nossos direitos, também é um desafio para que a gente consiga superar e ter mais mulheres na política, sabe? Eu queria um pouco entender a sua percepção sobre esses dois pontos. Sim. Na verdade, a sua análise faz todo sentido, porque não adianta nós termos mais mulheres se nós não temos mais mulheres com olhar de gênero. A gente precisa falar sobre gênero na política, nas escolas, na sociedade. Gênero é uma construção social, né? Então, não dá para a gente falar de políticas públicas e olhar para essas construções sem pensar no ataque às desigualdades de uma maneira realmente, vou dizer aí, feminista, né? Então, e até para falar disso, eu gosto muito do conceito de feminismo da Bell Hooks, né, que para além de todas as aulas que ela dá para a gente, mas tem um conceito que eu acho muito simples, que resume muito bem o que é o feminismo, que é uma luta contra o sexismo, contra a exploração sexista e contra qualquer forma de opressão. Então, assim, se a gente for olhar bem, o que ela está falando aí, que feminismo é liberdade. Só que é uma liberdade até o ponto em que você não oprima o outro, em que você não viole o direito do outro, né? Então não pode haver essa opressão. E é o feminismo que vira para a gente, que fala que essas construções, né, de papéis de homem e de mulher são construções desiguais. Enquanto a gente tem homens podendo ser políticos, homens podendo estar nos espaços de decisão, não só no Congresso, mas nas empresas, dentro de casa, em diferentes locais, enquanto a gente não pode dar às mulheres o direito de sonharem em serem cientistas, em serem sociólogas, em serem professoras, em liderarem, não dá. E aí a gente precisa, sim, de uma rede ativista, que é uma rede que vai contra o inativismo da política. Esse é o ponto. Não adianta nós termos mais mulheres se são mulheres que não lutam pelos nossos direitos de uma maneira igualitária, né? Se a gente mantém esse padrão em que mulheres podem menos do que homens, em que homens têm que vestir uma cor e meninas têm que vestir outra cor, não adianta, a gente não vai fazer mais política por nós. Mas, é claro, a representatividade importa. A representatividade, ela importa desde o momento em que tem uma menina assistindo a TV e vendo uma mulher falando na Câmara. E ela pode pensar que no futuro ela quer ser essa política também. Representatividade importa no momento que a gente está agora dentro do contexto de pandemia e a gente teve a cientista que liderou a descoberta do genoma do coronavírus, foi uma mulher brasileira, né? Então, assim, nós precisamos sim de representatividade pela simples necessidade de dar visibilidade a nós e aos espaços em que nós temos que ocupar. Mas, para além disso, a gente precisa de efetividade na criação dessas políticas públicas, dessas novas leis, e não retrocessos também. Porque a gente vê muitas políticas mulheres com esse olhar conservador e que tem um olhar que é perigoso também diante desse retrocesso. Então, as duas coisas elas se conversam. Mas, para além de tudo, nós precisamos do feminismo. Assim, nós precisamos do feminismo, do olhar de gênero, dessa liberdade de nós sermos o que quisermos e podemos sonhar em sermos políticas que vão criar leis a nosso favor e a uma sociedade realmente igualitária. Não, perfeito. E eu gostei que você explicou um pouquinho, né, o que é o feminismo. E eu quero falar um pouquinho mais sobre esse termo, sobre esse movimento, sobre esse conceito contigo. Porque ainda falar o nome feminista é um tabu.
né? Existem vários preconceitos em cima desse termo. Se você chega num espaço e fala que você é feminista, as pessoas já vão criar diversos julgamentos sobre você. E muitas vezes, se você não fala nada e você vai desenrolando um raciocínio, explicando, falando da importância da igualdade de gênero, né? De que as mulheres possam ter representatividade, possam ser quem elas querem, etc. Quando você vai trazendo de uma outra abordagem, você acaba conquistando mais aliados do que criando alguns inimigos já pelo esse tabu que existe em torno do tema da palavra feminismo. E eu queria te perguntar justamente isso. Você acha por que, né, que se criou? Eu tenho a minha suspeita de que isso tem muito a ver com essa onda conservadora, com essa onda de fake news e também com o feminismo estar ganhando mais espaço, por isso mesmo ele foi e é tão atacado. Mas também queria ouvir um pouco da tua percepção em relação a isso. Quem tem medo do feminismo, né? Quem esse termo assusta tanto e como poder construir diálogos e criar pontes e não muros com quem às vezes tem medo, mas quando você conversa, a pessoa entende e pode até se tornar uma feminista. Como que você avalia esse processo? Eu acho que são principalmente dois pontos, né? Primeiro ponto tem a questão do preconceito. E aí a gente fala um pouquinho sobre isso. E o segundo ponto é porque o feminismo, ele é uma quebra de privilégios. Então, com certeza, ele é vou colocar entre aspas, mas para uma parte da população, ele é um perigo, já que ele realmente está ali questionando muitos privilégios, né? Mas olhando primeiro para a questão do preconceito, definitivamente isso é histórico, não é só de agora. A gente está num momento muito conservador, mas há muito tempo a luta feminista ela existe, né? A gente fala muito sobre as ondas, e as ondas do feminismo elas têm relação com o momento em que o movimento feminista ele avançou muito, né? E a gente tem aí uma onda muito recente que trouxe o feminismo para deu uma popularizada, vamos dizer assim, no feminismo, né? Que conseguiu traduzir um pouco mais aquilo que a academia vinha estudando muito bem e de uma maneira extremamente poderosa, mas que não estava de fácil acesso para todas as pessoas. Agora, o preconceito, ele é uma arma, na verdade, para atacar o movimento e para atacar, para enfraquecer, né, o movimento. E a gente tem aí momentos como esse, uma live como essa, campanhas que são feitas, novas formas de produzir conhecimento, tantos movimentos e aí no jornalismo mesmo, tanta coisa que a gente vem assistindo e vem acontecendo. Nas minas, a gente percebe o quanto que, de certa forma, nós fomos protagonistas em olhar para as matérias e para as reportagens com um olhar de gênero de uma forma muito diferenciada do que a mídia vinha fazendo, né? Ou seja, apresentando aquele padrão de mulher bela, recatada e do lar sempre. E a gente vem apresentar que outros padrões de mulher, aquele que você quiser, é possível. Então, assim, só que o preconceito, ele faz com que as pessoas acreditem que o feminismo também é enlatado. E ele não é, né? Ele, na verdade, ele tem questionamentos. E aí que a gente entra no segundo ponto, que são os questionamentos em relação aos privilégios. Na medida em que nós não podemos aceitar nenhum tipo de opressão, né? Então vamos olhar simplesmente para o machismo. Então, na medida em que a gente não pode aceitar a violência contra as mulheres, alguns homens vão achar que a gente está tirando o direito deles de apanhar, de bater nas mulheres. Então, assim, eu tenho uma colega de trabalho que uma vez ela contou que ela atendeu um rapaz na delegacia e que tinha sido preso porque ele tinha agredido a mulher dele. E ele falou que ele tinha trabalhado o dia todo, ele trabalha o dia todo, e ele não tem nem o direito de bater na mulher dele quando ele chega em casa. Então, assim,
Quando você questiona isso, que para nós é um absurdo, mas para muitas pessoas é um absurdo estar questionando. Só que a gente não vai parar, porque na verdade a sociedade está errada, né? Existe aí um problema. E o importante e o mais importante disso tudo é a gente conseguir olhar de uma maneira muito ampla, né? Aquilo que o feminismo chama de um olhar interseccional. Então, dei o exemplo do machismo, mas a gente pode olhar para o racismo, e não só para mulheres, mas para homens. Então, a gente vê um homem negro sendo pisoteado, né, sendo pisado e levado à morte nos Estados Unidos, e a gente vê uma mulher negra sendo pisoteada e quase levada à morte no Brasil. A gente vai aceitar? Não, a gente vai questionar e vai apontar e vai criminalizar, porque está errado, né? E a gente precisa discutir sobre isso. Só que a gente tem do outro lado um policial que também está falando, não, ela me agrediu, né? Tá ali criando, inventando coisas, porque ele acha que ele está no direito de fazer aquele tipo de segurança. E a gente tem que olhar para as questões de classe. A pandemia, ela deixou muito clara e ela escancarou isso, e é um debate que a gente tem que olhar do movimento feminista com profundidade, o quanto que nós temos mulheres com muito menos direitos e possibilidades. Então, mulheres negras, mulheres de periferia que estão fazendo trabalho doméstico por outras mulheres e que, por isso, são deixadas suas vidas de lado, recebem menos, enquanto tem tantas outras mulheres que estão em casa, estudando, fazendo milhares de coisas. Então, assim, a evolução, ela não pode simplesmente ser banalizada também e falar, é por todas nós e a gente não vai refletir. Então, nós mulheres, e aí eu estou falando como mulher branca de classe média, que mora numa das cidades mais ricas da América Latina, né? Nós também temos que pensar nos nossos privilégios. Só que questionar privilégios e apontar preconceitos incomoda. Então, a luta ainda é grande, mas a gente tem que pensar que ela é extremamente necessária e é pela igualdade, né? A gente tem que sempre falar sobre isso, sobre como todos, quem sabe um dia, né? A utopia, ela faz a gente caminhar, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho nela. Com certeza. E você trouxe um pouco, né, como que essa desigualdade de gênero, que é marcada também pela desigualdade racial, desigualdade de classe, de renda, entre outros marcadores, tem mostrado uma face, a sua face cruel também na pandemia, né? Acho que a pandemia veio colocar ainda mais peso nessas feridas, nessas diferenças, nessas desigualdades, né? E eu queria perguntar a tua percepção, se você acha que esse processo de crise que a gente está vivendo, né, sanitária, humanitária, econômica também, quanto isso pode ser um risco também para os direitos das mulheres, né, de modo geral. Eu li recentemente, eu vi, na verdade, uma matéria passando, eu salvei para ler, né, li só o comecinho, de ameaças, né, de como as mulheres estão perdendo direitos durante o decorrer da pandemia e como ela tem mostrado, evidenciado essa disparidade de gênero. Eu queria perguntar, você concorda com isso? Sim, com certeza, Malu. E eu acho que assim, a gente pode falar em direitos, naqueles direitos que estão lá escritos ao pé da letra, né, na lei, e de direitos mínimos assim que a gente tem conquistado dentro do ambiente doméstico mesmo, né? Então já saiu, por exemplo, uma pesquisa, desculpa, eu não me lembro de qual instituto, mas uma pesquisa que mostrou que na área da ciência e das ciências sociais e também das ciências da ciência relacionada à saúde, medicina, o número de mulheres que deixou de estudar e de escrever artigos científicos caiu drasticamente, enquanto os homens aumentaram muito. Por que será que isso aconteceu? Porque as mulheres é que estão fazendo
o trabalho doméstico, estão tendo que ficar cuidando, claro, das crianças e administrar toda a casa 24 horas por dia, né? Porque provavelmente o marido está lá fazendo o seu artigo científico e ela não. Então, isso está sobrecaindo em alguém, né? Agora também, muitas feministas, né, as feministas da linha, né, da economia feminista, que a gente fala muito sobre os vários turnos que nós mulheres temos de trabalho, elas já estão chamando esses vários turnos, nem mais em divisão, mas num trabalho que ele é contínuo, né? A mulher só para de trabalhar efetivamente no momento que ela está dormindo. E aí eu também faço até uma ressalva, isso quando ela não está sonhando com o trabalho, né? Com os vários trabalhos que ela faz. E tantas outras coisas. E assim, e tantas mulheres hoje, muitas mulheres, por exemplo, que estão adoecendo, isso a gente mostrou. Várias reportagens das Minas, nós fizemos uma série de reportagens junto com o Datalab, com a Enóis, sobre os reflexos da pandemia para as mulheres. E assim, são as mulheres, exatamente por elas fazerem, em geral, os trabalhos relacionados ao cuidado, desde aqueles trabalhos não remunerados aos remunerados, né? Então, o não remunerado, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar dos filhos, dos pais, até os remunerados, cuidadoras, enfermeiras, não vou citar as médicas, porque em geral os médicos, né, são muito mais homens do que as mulheres, mas assim, essas mulheres, elas que estão na linha de frente do combate à pandemia. Então essas mulheres também estão adoecendo mais. Então, além de tudo, para além dos direitos, a pandemia está sendo um risco de saúde para essas mulheres. Então, assim, não dá para a gente não refletir em todas as necessidades, em todos os atrasos que a pandemia escancarou, né? E está escancarando. Todo esse atraso em relação às desigualdades de direitos, em relação ao cuidado efetivo também com essas mulheres. Eu espero, né? A gente espera, nas Minas, a gente tem tentado fazer esse trabalho, que isso venha realmente à tona de uma maneira mais intensa e que isso também se torne inspiração para políticas públicas nesse sentido. Né? Não, perfeito. Acho que você conseguiu trazer, assim, vários exemplos diversos de como as mulheres estão na linha de frente da pandemia, estão sofrendo mais que os homens, né? Na verdade, muito tem se falado do peso das desigualdades pré-existentes da pandemia, que agora estão sendo ainda mais reforçadas, né? E como a gente já comentou aqui, como você trouxe o caso, né, do feminismo interseccional, ou seja, a gente considerando outros marcadores, essas desigualdades são ainda maiores e ainda mais trágicas, né, na vida dessas mulheres, e por isso que a pandemia traz esse risco de aumento das desigualdades, né, e que com as desigualdades, perda de oportunidades, perda de direitos. Então, acho que é um pouco do que você ilustrou vários exemplos, né? Então, para a gente olhar o quanto tudo isso é complexo. Deixa eu, então, te fazer uma pergunta, porque você foi falando tudo isso e eu não consegui tirar da minha cabeça ainda aquele exemplo que você trouxe do marido que agrediu a esposa, né? E que chegou na delegacia e a justificativa dele foi: poxa, eu trabalho o dia inteiro, não tenho direito de bater na minha mulher. Então, assim, uau, né? É uma coisa que parece, assim, pra gente tão absurda, e é uma absurda, mas que para algumas coisas, para algumas pessoas é tão natural, essa violência, essa banalização, essa desumanização das mulheres, né? Então, isso ficou muito na minha cabeça e eu sei, né, pelo que eu acompanho, que as Minas também faz isso, um jornalismo feminista e também investigativo. E eu queria perguntar se você tem alguns outros casos que te marcaram, que vale compartilhar com a gente, assim, que possa tanto abrir os olhos, quanto alertar, quanto até ou inspirar situações que você viu que deram certo. Se você poderia ter algum caso para compartilhar com a gente, um que mudou um pouco a tua vida, assim, que você acha que chama mais atenção.
Então, Malu, eu acho que é interessante comentar, compartilhar a experiência que a gente teve durante a produção e elaboração do Penhas, né? O nosso aplicativo de combate à violência contra a mulher. Boa. Para além do nosso trabalho que a gente já vinha fazendo e desse olhar jornalístico de conversar diretamente com fontes, muitas mulheres que nós entrevistamos para as matérias, especialistas. Durante a produção, nós fizemos uma série de rodas de conversa em diferentes locais de São Paulo, principalmente na periferia, então em várias regiões. E nessas rodas de conversa, a gente tentou essencialmente falar sobre, não só sobre violência contra a mulher, mas sobre desigualdade, sobre a casa que elas imaginavam ter em segurança, o que elas gostariam, como que elas imaginam que seria o relacionamento ideal para as filhas delas, o porquê que se elas sofrem violência ou já sofreram violência, porque essas rodas, muitas delas a gente conversou com mulheres que já tinham sido vítimas de violência. Algumas rodas eram formadas também por ativistas, né, mas que trabalham diretamente na causa. Então a gente também perguntou por que elas não denunciavam, se a denúncia era um problema para elas, né, e por quê. E o que elas gostariam, né? O que elas sentem que falta em relação a isso. E as rodas, elas foram extremamente potentes e esclarecedoras e tiraram uma série de preconceitos da nossa cabeça, de entendimento errados. Então, assim, por exemplo, ficou muito claro que denunciar não é o melhor caminho para essas mulheres, né? Que não necessariamente a polícia está cumprindo o seu papel de acolhimento e de segurança para elas. Então, assim, se denunciar não é o melhor caminho, a gente, claro, precisa continuar falando sobre esses recursos, mas a gente precisa essencialmente falar sobre aquelas políticas públicas que a gente conversou no começo, que não estão sendo garantidas para elas e que estão previstas na Lei Maria da Penha. Por exemplo, as casas de acolhimento. Elas não querem denunciar, mas elas precisam sair de casa. A mulher, ela não quer denunciar, mas ela quer que a violência cesse. Então, assim, esse é um ponto que ficou muito escancarado, né? A denúncia não é o principal caminho. Outra questão que ficou muito clara, as mulheres não são ouvidas. Elas não são ouvidas pela família, elas não são ouvidas pelos amigos, elas não são ouvidas pela rede de atendimento. Assim, a rede tem um papel incrível e maravilhoso, principalmente, mas o sistema de justiça nem tanto, o sistema de segurança também tem os seus problemas, mas assim, as suas pessoas diretamente que estão ali, que deveriam muito fazer esse papel de escuta, não estão fazendo. Então, e aí, o que a gente faz, né? Uma das falas que foi muito chocante da Fran, uma menina que estava nas rodas, ela disse o seguinte pra gente, que em geral, se essas mulheres não estão tendo atenção, a violência, pelo menos, é um tipo de olhar, é um tipo de atenção que elas estão tendo. Então, elas estão preferindo a atenção a serem ignoradas por amigos, pelos familiares, por aquelas pessoas que falam, mas ele é bacana, continua com ele, né? Ou... não é tudo isso que você está falando. Então, assim, nós precisamos criar espaços de acolhimento, ou no mínimo, você precisa, no seu... Hoje, né, a gente está num momento de pandemia, isolados. Se você imagina que tem uma amiga, uma pessoa da sua família que está precisando de ajuda, conversa no WhatsApp, onde você puder. Se quiser baixar o Penhas, que também é um espaço seguro para isso. Enfim, a gente precisa fazer isso com elas. E para além disso tudo, eu acho que assim, não só as rodas, mas também muito desse histórico, desse trabalho que a gente vem fazendo,
e muito do que eu vejo dos diversos casos, eu falo muito que, infelizmente, as mulheres elas têm contado demais com a sorte ou com o privilégio para deixarem de ser vítimas e se tornarem sobreviventes de uma violência. E o que eu quero dizer com isso? Uma mulher ela teve a sorte de ser atendida por uma delegada que ela estudou violência de gênero e estudou a questão de gênero profundamente porque ela quis. Ela foi atendida por uma promotora de justiça que fez o seu mestrado em direitos das mulheres. Ela teve a sorte de ter o filho, a filha estudando numa escola que fazia anualmente a feira que tratava sobre as questões de raça, de classe, de gênero e problematizava aquilo. Ela teve a sorte de ter um pai que a acolheu e que era bacana. Só que assim, a gente está vendo muito sorte, muita sorte. E a gente não está vendo políticas realmente estruturantes. Se a gente conta demais com isso, ou essencialmente com privilégio, né? E aí, se a gente for olhar, por exemplo, as vítimas de violência contra a mulher, que são de classe média alta, que podem ter o recurso por um advogado, pessoas que também têm um olhar de gênero para isso. Então, assim, se a gente continuar contando com essas duas questões, sorte e privilégio, a gente não vai mudar estruturalmente esse problema para realmente atacar e enfrentar a violência contra a mulher como ela merece. Perfeito! Nossa, foi incrível mesmo, uma super explicação por conta desse trabalho que vocês fizeram, né? Essa imersão, toda essa experiência de, tipo, como a gente olha, né, cara? As mulheres, elas não querem fazer uma denúncia, elas não querem ir na delegacia, elas querem que a violência acabe, né? E muitas vezes elas estão sozinhas, elas estão isoladas, elas não têm com quem, elas não têm uma rede de apoio com que elas possam contar, né? E muitas vezes essa rede que elas têm jogam ela para ficar ainda mais refém dessa situação, né? Como você falou, sair de vítima, daquela linha que divide a vítima de uma sobrevivente mesmo, né? Então, hoje as mulheres que acabam conseguindo sair de uma situação dessa, ou tem sorte, ou alguns privilégios que as colocam nessa situação. Então, explicação perfeita. E eu queria te falar, Marília, que o nosso tempinho está acabando e eu vou te fazer a última perguntinha para a gente encerrar, tudo bem? Tá ótimo. Beleza. Se eu puder, também só no finalzinho eu queria brevemente explicar o aplicativo para as pessoas. Claro. E para aí quem quiser também pode baixar o Penhas, que é importante. Não, perfeito. A pergunta era nessa linha mesmo. Como o nosso tema da fala delas de hoje é tecnologia e informação pela vida das mulheres, eu ia te perguntar o que está sendo feito, o que pode ser feito mais, então acho que seria um ótimo momento também para você poder explicar um pouquinho melhor para a gente como que funciona o aplicativo. Perfeito. Obrigada, Malu. Então, o Penhas, ele tem sido, a gente tem falado também nesse contexto de pandemia, como a importância da tecnologia também ser uma forma de enfrentar a violência contra a mulher. E esse trabalho que a gente fez de escuta, de contato diretamente desde com mulheres vítimas até mulheres que fazem o trabalho de atendê-las também, né, especialistas no tema, foi muito importante para a gente conseguir elaborar uma plataforma que tivesse diretamente relacionada a essas demandas. Então, quais são essas? Eu quero ter um espaço para conversar com alguém, eu quero só desabafar, eu não quero denunciar para a polícia, mas eu preciso pedir ajuda para as pessoas. Para além disso tudo, e algo que a gente conversou aqui muito, né? A gente precisa que desde a vítima até a sociedade precisa estar conscientizado. A gente tem que, de uma vez por todas, falar sobre violência contra a mulher e falar do ponto de vista da desigualdade de gênero. Antes de mais nada, a gente tem a desigualdade e ela é geradora da violência, não é o contrário. E não é só precisamos falar de violência contra a mulher, né? É muito mais profundo que isso. Então, o Penhas, ele pretende atacar, né, atacar e atender todas essas questões. E por isso que ele tem 3 frentes. Então,
ele tem a área de conscientização, né? E em que a gente tem lá desde notícias das minas até notícias de parceiros nossos. Então, a Gênero Número, o Huffington Post, a agência Patrícia Galvão, o Jota, todos esses são todos órgãos jornalísticos, né? E eles colocam lá, eles nos ajudam a colocar as matérias que são relacionadas à violência contra a mulher, aos direitos das mulheres, para que elas possam compreender e também ajudar ou serem ajudadas. Além disso, tem um mapa onde a mulher pode traçar a rota até o serviço de acolhimento ou delegacia da mulher mais próximo da casa dela, que é um trabalho que a gente fez também em parceria com o Mapa do Acolhimento e a partir de uma reportagem investigativa nossa sobre as delegacias da mulher do Brasil inteiro. E tem um quiz que a mulher pode responder para ela conseguir entender se ela está ou não num relacionamento abusivo. A gente sabe que é muito comum, exatamente por a gente falar pouco sobre o problema, é muito comum as mulheres estarem numa relação violenta e não saber disso, né? Só destacando que a Lei Maria da Penha, por exemplo, prevê 5 tipos de violência contra a mulher. Então, não é só a violência física, é também a violência sexual, violência moral, patrimonial. Então, assim, essa mulher, ela precisa conhecer todos esses tipos, né? E a outra área é a área de acolhimento, que é esse espaço de escuta que elas tanto falaram pra gente. Então, é um lugar onde elas podem conversar, como um WhatsApp, só que as mulheres que se cadastram estando em situação de violência, elas ficam anônimas ali. E aí elas escolhem com quem elas querem conversar com base no perfil. Além disso, dentro dessa área, a gente também tem o chat direto com a equipe Penhas. Então, elas podem tirar dúvida, contar, fazer o seu relato e também fazerem perguntas para a gente poder apoiá-las. Que é um espaço que tem sido muito importante de acolhimento diretamente nosso com essas mulheres, né? E por último, a área de pedido de ajuda, que é um local onde ela pode cadastrar até 5 pessoas de extrema confiança dela, que são os guardiões, pessoas que não precisam ter baixado o aplicativo, porque ela vai cadastrar o número de celular, e essas pessoas elas são acionadas por um botão de pânico no momento em que essa mulher estiver realmente precisando de ajuda. Além disso, ela também tem acesso a um outro botão que é para gravar o áudio de uma violência que ela tenha sofrido. A gente sabe que é muito comum as mulheres irem até a delegacia de polícia e elas sofrerem muitos questionamentos caso elas não tenham marca nenhuma no corpo, né? Então, de novo, aquela reafirmação de que violência contra a mulher é só violência física, né? Aquela imagem do olho roxo, que é extremamente estigmatizada. Então, a partir do momento que ela tem um áudio que ela comprova que ela sofreu violência, ela está, de certa forma, empoderada ali para chegar e falar, não, eu tenho certeza e está aqui para eu comprovar. Então, é uma produção de provas. Enfim, na verdade, a gente diz que o Penhas, ele não necessariamente você vai usar todas essas ferramentas, mas ele proporciona uma diversidade para que possa atender essas diferentes demandas que a gente tanto ouviu nessa escuta que a gente fez durante a produção do aplicativo. Uau, perfeito, Marília. Excelente explicação. Basicamente, um guia também. Eu já estou visualizando assim mais ou menos tudo isso funcionando, conforme você falou. E muito parabéns mesmo pelo trabalho. Imagino que não deve ter sido nada fácil, né? De fazer toda essa imersão, essa pesquisa, depois levantar o aplicativo, mantê-lo. E ele é muito completo, né? Então, vocês criaram vários mecanismos, como você trouxe. Não é que isso vai, né, que as mulheres nessa situação vão ter que usar todos, mas o que fizer mais sentido, né? Para você dar a oportunidade das mulheres denunciarem, né? Ou então elas pedirem ajuda, desabafarem, né? Como você mesmo comentou, até ativar esses botões nos momentos, né, em que as coisas possam estar mais graves. Marília, o nosso tempinho aqui. Queria mais uma vez te agradecer. Pedir desculpa pelas essas coisas que travam, que caem. Eu estou tentando entender ainda o porquê.
já fiz de tudo que eu podia da minha parte. Às vezes eu acho que eu não Imagina. eu vou trocar o celular, não entendo muito bem, estou tentando estudar, mas o bom é que a gente conseguiu ficar até o final, né? Conversando, te ouvi o tempo inteiro, então isso não caiu de sua voz para mim, uma coisa muito pequena, deu para acompanhar. E a gente vai, espero que dê tudo certo, eu consiga salvar o videozinho aqui e vou disponibilizar no IGTV, depois eu te passo, né? Vou te marcar e vou passar pro pessoal. E depois a gente, como de costume, sobe no YouTube, vai jogar também no Facebook. Ou seja, é um material que as pessoas vão poder assimilar em diversas oportunidades. E muito obrigada e pode contar comigo nessa luta pela vida das mulheres. Vamos juntas na política, ocupar os espaços e fazer as transformações por um mundo menos desigual, menos violento, mais justo para todos e todas. Muito obrigada. Eu que agradeço, Malu. Obrigada pela oportunidade. Agradeço também os comentários aqui. Como eu disse, é muito, muito importante a gente conseguir dar essa visibilidade, não só para o tema, mas por tudo que está debaixo do pano, né? E todas essas questões que levam as mulheres a sofrerem violência, a homens serem abusadores. Enfim, é muito maior do que tudo isso que a gente também apontou aqui. E ter um espaço como esse, você disponibilizar esse momento para a gente falar, você falar e tantas outras mulheres incríveis que estão se apresentando aqui e as pessoas também poderem trocar com a gente, é extremamente enriquecedor, transformador e potencializador daquilo que já está sendo feito, que é importante. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Vamos juntas. Um beijo grande